Fala galera, de volta aqui ao canal Fala Calil. Hoje nós vamos abordar a primeira partida decisiva do Campeonato Paulista vencida pelo Corinthians 1-0. Vamos falar dos aspectos táticos. Eu não gosto muito de ficar falando de tática, mas nesse jogo especificamente a tática teve uma importância muito grande para o resultado final. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes, sempre lembrando, esperando o seu like, esperando sua inscrição no canal, esperando que você ative o sininho para ajudar o nosso canal a continuar crescendo. Bom, no jogo de ontem aconteceu basicamente a mesma coisa que tinha acontecido no jogo da fase inicial, quando o Palmeiras e Corinthians lá mesmo no Allianz empataram 1-1. O jogo foi bem parecido. A diferença é que quando o Palmeiras errou a saída de bola, o Memphis pegou e deu para o Yuri Alberto fazer o gol no primeiro jogo, estava 1-0 para o Palmeiras. E aquele foi o gol de empate. E ontem foi o gol da vitória, porque o jogo estava 0-0. Mas o jeitão do jogo foi o mesmo. E me chamou a atenção o fato do Abel Ferreira não ter conseguido criar alternativas para escapar da marcação forte que todo mundo sabia que o Corinthians ia fazer. Tanto é que, como eu acabei de dizer, já tinha feito no primeiro jogo. Então ontem, o que aconteceu? O Palmeiras teve 15 minutos ali de pressão, até criou uma chance, quando o Veiga chutou e o Mateuzinho salvou em cima da linha, e nada mais. Nada mais. A partir daí, a estratégia de marcação do Corinthians começou a funcionar, o Corinthians também conseguiu prender um pouquinho a bola no meio, não se submeteu tanto à pressão do Palmeiras, conseguiu sair jogando, não criou grandes chances, é verdade, mas também não passou sufoco. E como foi feita essa marcação? O Ramon Dias fechou todas as possibilidades de ataque do Palmeiras. Ele fechou o lado do Estevão, com o Anrileri, que aliás fez uma grande partida, o lateral esquerdo do Corinthians, marcando o fundo. E o José Martínez, no primeiro tempo, depois entrou, ele machucou, entrou o Rian no intervalo, fechando a passagem do Estevão por dentro. Então, se o Estevão ia por fora, o Anrileri marcava. Se ele ia por dentro, marcava o José Martínez e depois o Rian. Do outro lado, com a escalação do Romero, já que o Rodrigo Garro não jogou, o Romero fez a contenção do Piquerez. Então, o Piquerez não conseguiu se associar, fazer a jogada com o Facundo Torres. Porque ali o Palmeiras tentou criar uma jogada forte, um triângulo, com o Facundo Torres, o Veiga e o Piquerez. Só que esse triângulo não funcionou, porque sempre havia o Carrilho também encostando ali, o Mateuzinho pegando o Facundo Torres, o Romero pegando a passagem do Piquerez. O Palmeiras não entrou por ali. E por dentro também não, porque por dentro o Corinthians tinha o Ranieri, que outra vez jogou uma grande partida, e o próprio Carrilho, que quando não saía para marcar a ponta esquerda do ataque do Palmeiras, bloqueava ali por dentro a passagem do Richard Rios, do próprio Emiliano Martínez. Então o Palmeiras ficou amarrado, não tinha como jogar. Quando o Marcos Rocha saiu, logo aos 20 minutos, e entrou o Mike, a gente esperava uma passagem mais forte do Mike por aquele lado, para que ele, junto com o Estevão, pudesse criar alguma coisa. Mas o Mike entrou mais na função que estava fazendo o Marcos Rocha. O Mike pouco atacou. O Abel liberou mais o Piquerez para o ataque e segurou o lateral direito. Só que o Piquerez não estava conseguindo jogar. E o jogo foi indo, até que, como no jogo da fase inicial, o Palmeiras perdeu a bola, ela caiu no pé do Memphis deu para o Yuri e o Yuri fez o gol. E aí o Corinthians apertou mais a marcação e o Palmeiras não conseguiu sair. Portanto, para mim, no jogo de ontem, a tática, eu não gosto muito de falar de tática e nem acho que a tática seja o que há de mais importante no futebol. Eu fico até de saco cheio quando muita gente quer atribuir à tática tudo o que acontece no jogo. Não, o futebol são 4 aspectos, como a gente sempre fala: técnico, tático, físico e psicológico. A tática ocupa o seu espaço ali. Mas ontem sim, ontem a tática foi importante, exatamente por essa situação
que nós retratamos. E pelo erro, de novo, que o Palmeiras cometeu, como tinha cometido no primeiro jogo, que o Corinthians acabou aproveitando. Agora, a final do dia 27 vai ser completamente diferente, porque com o passar do tempo, o Palmeiras vai ter que se atirar ao ataque. E jogando em casa, com apoio da sua torcida, o Corinthians não vai poder ficar o tempo todo na defesa como ficou ontem. Então eu prevejo uma final muito disputada no dia 27, sem resultado previsto. Claro que a vantagem do Corinthians é grande porque ele joga em casa e joga por 2 resultados. Mas o título ainda não está decidido. Se o Palmeiras fizer um gol na arena do Corinthians, tudo pode se modificar. É isso, gente. Um abraço. Qualquer hora a gente volta.